Vamos aqui para a Comissão Permanente da Câmara, que ontem foram eleitos 19 dos 30 integrantes, 30 presidentes de comissões temáticas da Câmara. É um assunto que parece chato, mas ele é importante porque ele já é uma sinalização para a disputa para a presidência da Câmara no ano que vem. Tá? O PL, como é o maior partido, ficou com o maior número de cadeiras, né, de presidência de comissões lá da Câmara dos Deputados. Matheus, coloca na tela, por gentileza, aí a lista dos presidentes de comissões que foram eleitos ontem aqui na Câmara, tá? Vamos lá. Lucas Ramos, Comissão de Trabalho. Pedro Ayala, da Comissão de Direitos de Pessoa Idosa. Um nome que já tem polêmica é o do Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação, ele foi eleito ontem. Alberto Fraga, também do PL, presidente da Comissão de Segurança. Pode passar a lista, Matheus? Caroline de Toni, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E aí temos aí o Mário Negromonte, Danilo Forte, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Rodrigues, o presidente da Comissão de Esportes, e por aí vai. Tá? Qual é a questão? É que o PT não gostou nada das indicações de Caroline de Toni para a Comissão de Constituição e Justiça e de Nicolas Ferreira para a Comissão de Educação. Essa lista, essa escolha foi vista como derrota para o Palácio do Planalto. Por quê? Porque o Palácio do Planalto atuou, trabalhou intensamente para que o PL apresentasse nomes mais moderados para essas duas comissões. O PL simplesmente ignorou esse pedido do PT. O Lira, presidente da Câmara, endossou esses pedidos. Por quê? Porque o Lira precisa do apoio do PL para fazer o seu sucessor na disputa pela presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem. Aí tem mais outro detalhe que é importante nesse processo todo, para que vocês entendam. O Lira, ele tem como candidato o Elmar Nascimento, que é do União Brasil. O União Brasil não vai querer briga com o PL. O Valdemar Costa Neto, que de bobo não tem nada, deu o seguinte recado: olha, se não tiver um acordo, a gente vai lançar um candidato próprio para a presidência da Câmara. E o candidato próprio seria o próprio líder do PL, o Altineu Cortes. Inclusive, a gente falou desse assunto aqui com o deputado Ricardo Salles, em uma entrevista que ele concedeu para a gente, se não me engano, na semana passada ou na semana retrasada. Então, nesse jogo, nesse xadrez, o que fez o Lira? O PL, vocês querem indicar a Caroline de Toni e o Nicolas? Podem indicar. De qualquer forma, eu vou precisar do apoio de vocês em fevereiro do ano que vem para fazer o meu sucessor. O União Brasil também tem um acordo tácito com o PL, um acordo de cavalheiros também, já buscando esse apoio do partido. Querendo ou não, estamos falando de uma bancada de aproximadamente 100 deputados. E aí, eu estou falando aí de aproximadamente 20% da Câmara. E é importante para a Lira e para o União Brasil fazer esse gesto, apesar da gritaria do PT e da gritaria dos deputados ali da base governista. Vamos ouvir alguns dos presidentes dessas comissões? Vamos começar pelo Nicolas Ferreira. Não, Matheus, pensando bem, vamos começar pela Caroline de Toni, eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, nós encaramos esse desafio com muita responsabilidade, né? Nós sabemos que a CCJ, como maior comissão da Câmara dos Deputados, que reflete a proporcionalidade partidária, um espectro da própria sociedade, né, na sua multiplicidade, nós vamos ouvir a todas as bancadas fazer uma pauta bem ponderada, né, que tente conciliar todos os interesses. Eu falei ali da questão de que, por mais eu sendo uma deputada conservadora, a gente também tem que entender que os deputados mais votados historicamente do Brasil na última eleição têm essa pauta. Então nós também temos que respeitar quem é conservador. Mas isso não significa que a nossa pauta vai ser só conservadora. Nós temos que ter essa visão institucional, como se fosse um moderador, um juiz, né? E é essa postura que a gente vai ter, como a gente sempre teve, com equilíbrio, com responsabilidade, né? E temos muitos projetos, né? Eu sempre enfatizo que desde 88 até 2022 foram 7 milhões de normas aprovadas no Brasil. Nós temos um excessivo número de leis. Eu não sou a favor de regular todos os atos da vida civil. Acho que a gente tem que deixar um clima de liberdade na sociedade. Então, a gente tem que pensar nesse sentido de não querer aprovar um número enorme de leis.
de bater uma meta de quantidade, mas de qualidade. Eu acho que é por aí que o Brasil precisa caminhar, resolvendo os problemas pontuais que apareçam, né, respondendo a demandas realmente necessárias para a nossa população brasileira. A distribuição das relatorias, normalmente, ela também surge com o próprio pedido dos deputados, né? Os deputados, normalmente, eles requerem certas pautas e a gente despacha e passa as relatorias. Então, eu não vejo nenhum problema nisso, porque eu acredito que cada deputado tem suas pautas, tem seus temas de interesse, e a gente distribuir faz parte da nossa prerrogativa e a gente tem que fazer contemplando a todos também, porque todos querem trabalhar na comissão e assim tem que ser. Quem também prometeu ser um pouco mais moderado como presidente de comissão foi o deputado Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele é conhecido por várias polêmicas, inclusive ele usou uma peruca, né, no plenário da Câmara, quando foi fazer um discurso em alusão ao Dia Internacional da Mulher, inclusive dia que vai ser comemorado amanhã. Mas, na comissão, o Nicolas promete ser um deputado mais moderado. Matheus, solta o Nicolas, por gentileza. Quero, em primeiro momento, aqui já agradecer a todos os deputados que votaram em mim e aqueles que também não votaram para a presidência dessa comissão, uma das mais importantes aqui dessa casa, que é a Comissão de Educação. Acredito que a nossa pauta aqui vai ser bastante conceitual, fazer um trabalho propositivo. Não posso estar presente hoje por conta do nascimento da minha filha e exatamente, né, por ela e por vários outros que nós estamos aqui encarando todos os dias essa grande missão de representar as pessoas. E nessa comissão, como presidente, a gente vai realizar diversas audiências, vamos também fazer subcomissões, além de, obviamente, também fiscalizar a educação do atual governo. Deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural, no sentido de debate de ideias, debate de posicionamentos, realizações aí de audiências públicas, para ter também a presença da sociedade civil, acredito que é muito importante. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula, enfim, diversos temas que preocupam não somente nós como parlamentares, mas também aos pais e principalmente também os alunos. Vamos garantir aqui um debate saudável para que a gente tenha um trabalho produtivo em troca do que a população nos ofereceu, que foi o nosso voto e a nossa voto. Vejam aí que o Nicolas já dá algumas diretrizes do que vai ser a gestão dele à frente da Comissão de Educação, né? Então vai debater homeschooling, provavelmente vai debater fim de linguagem neutra, enfim. Então vai ser uma pauta com muita polêmica. O fato é que a base do governo não gostou dessa indicação, ficou irritadíssima, e a deputada Tabata Amaral, ela gravou um vídeo aqui para o antagonista falando sobre essa indicação do Nicolas. Vamos escutar a Tabata Amaral. A nossa educação pública brasileira tem um longo caminho pela frente. A gente sofreu muito com a pandemia. Viu aumentar analfabetismo, evasão, abandono escolar e tem muita coisa concreta, urgente a ser feita. Eu trago isso porque estão negociando, leiloando um dos lugares mais estratégicos para a educação aqui no Congresso Nacional. Estão considerando ter o deputado Nicolas Ferreira, que é um extremista, que não tem postura, que não trata a educação com seriedade, que nunca debateu esse assunto como presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara. Educação, minha gente, é tema urgente, é tema prioritário, estratégico. Deveria ser tratado com prioridade, deveria ser tratado com seriedade. Ter alguém que só quer lacração, que não sabe se posicionar, que não sabe dialogar, que não entende dos problemas reais da educação brasileira, é um desatino, é um desrespeito com todos nós que lutamos tanto nessa área. O que o povo quer da gente é diálogo, é solução concreta, é lutas como as que eu travei aqui, por absorvente na escola, por vacina para os professores, por ensino técnico, por poupança em ensino médio. As pessoas estão cansadas dessa lacração, estão cansadas desse extremismo e se for confirmado esse deputado como presidente da Comissão de Educação, perde o nosso país, perde o nosso futuro, perdem as nossas crianças. Vejam aí que são duas indicações muito polêmicas, mas para a gente comentar um pouco, para a gente falar um pouco sobre esse cenário, deixa eu trazer o cientista político Magno Cal, que ele é diretor executivo do Livres. Ele sempre está com a gente aqui no Meio Dia em Brasília. Magno, te agradeço muito pela atenção, obrigado pela presença mais uma vez. O programa tem crescido cada vez mais
E eu quero te agradecer porque você é uma fatiazinha, né, desse fermento que faz parte aqui do Made in Brasília. Ô Magno, no início do programa eu falei um pouco sobre a composição política, né, sobre essa derrota da base governista, sobre essa composição das comissões temáticas. Antes da gente entrar na questão política, eu queria que você explicasse aqui para o nosso público o que de fato faz uma comissão temática. Porque as pessoas, às vezes, não têm muita noção da importância desses colegiados. Até porque eles são mais conhecidos pelo barraco que eles proporcionam do que necessariamente pelos projetos de lei que são aprovados, alguns em caráter terminativo. Mas, Magno, por favor, explica para a gente primeiro para que serve a comissão temática e por que os partidos fazem tanta questão de indicar nomes com projeção para a presidência dessas comissões. Boa tarde para você. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Parabéns pelo sucesso do programa. Isso aí é trabalho seu, da sua produção e do pessoal que assiste todos os dias o Made in Brasília. As comissões temáticas são ali a primeira barreira, o primeiro grupo de deputados que avalia uma proposta quando ela é apresentada por um dos deputados. Uma proposta é apresentada, ele segue um caminho de tramitação até chegar ao plenário e a primeira parte desse caminho de tramitação é passar pelas comissões temáticas. As comissões temáticas, como o próprio nome diz, são divididas por diversos temas, os projetos de lei são alocados de acordo com esses temas, onde eles se encaixam melhor, e como você bem diz, nos últimos anos as comissões temáticas passaram a receber mais atenção por conta das disputas que costumam acontecer ali. As comissões temáticas têm essa característica por promoverem um pouco mais o debate entre os deputados. São comissões, são grupos de deputados menores do que o plenário, facilitam um pouco essa troca de ideias, por mais que a troca de ideias às vezes passe um pouco do ponto, então elas acabam chamando um pouco mais de atenção. Agora, uma coisa tem mudado nas comissões nos últimos anos, que é o volume de dinheiro pelas emendas de comissão que passam por esses grupos. E aí muda um pouco a característica desses grupos. Se, num primeiro momento, se em tese a gente pensa nas comissões como lugares colegiados onde deputados que se sentem um pouco mais próximos desses temas, por exemplo, a gente viu agora a deputada Tabata Amaral, cuja pauta é centrada muito no tema da educação, e ela tem particular interesse por esse tema, então, para ela, a Comissão de Educação é muito importante. Não só reúnem esses deputados que têm um interesse específico, mas também começa a ser um lugar onde vaza, onde percorre um volume de dinheiro considerável. O volume de emendas tem crescido bastante nos últimos anos, o que faz com que as comissões temáticas virem pontos de negociação bastante importantes. Sempre ocorre um pouco de polêmica a respeito das indicações, mas vale lembrar que essas indicações são feitas baseadas na proporcionalidade do tamanho das bancadas, são feitas por acordo, e é natural que haja, por exemplo, é natural que o PT não concorde com a indicação de certo deputado do PL, mas é uma prerrogativa da indicação do PL. É natural que o PL não concorde com a eventual indicação de um deputado do PT, mas é prerrogativa também do PT de indicar esses deputados. Então, em resumo, as comissões temáticas são parte do caminho, do trâmite de uma proposta legislativa pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. As indicações das presidências são feitas, em geral, baseadas na proporcionalidade do tamanho das bancadas, e a atenção dada às comissões tem crescido, não apenas porque a exposição na mídia tem crescido bastante também, em geral, pelas discussões que acontecem, e é natural que as discussões sejam um pouco mais acaloradas ali do que no plenário, mas também esse fator das emendas de comissão também tem feito
com que as comissões ganhem bastante em visão. Mas a Comissão de Educação, por exemplo, que nesse momento atrai muito da nossa atenção, não passa nem perto de ser que movimentam um volume maior de dinheiro. A Comissão de Saúde, que será comandada por um deputado do PT, comanda um volume de recursos muito maior do que a das outras. Às vezes me parece, Magno, que o PT às vezes faz questão de enveredar por algumas batalhas perdidas, só que erra no tom. E aí a gente precisa realmente dar o tom das comissões, assim. Como você falou bem, a gente precisa saber diferenciar o que de fato é uma comissão relevante para a vida do cidadão comum, outra é uma comissão de debate. A comissão de educação, por exemplo, e aí não estou menosprezando o trabalho do Nicolas Ferreira, tá, gente? Longe de mim, mas, de novo, estamos colocando apenas a bola no chão. A comissão de educação, ela é uma comissão de debate. E me corrija se eu estiver errado, tá, Magno, por favor. Ela dificilmente vai sair da comissão um projeto de lei em caráter terminativo. Quando eu falo em caráter terminativo, é um projeto aprovado em comissão que, de fato, vai ter um impacto na vida do cidadão brasileiro. Então, essas propostas, como o Nicolas tem falado, do homeschooling, ou mesmo de linguagem neutra, são projetos que vão passar pelo plenário da Câmara. Então, a Comissão de Educação ela vai ter um caráter ali quase como consultivo, né? Ela vai emitir um parecer, olha... Oi, Magno, por favor. E também é um local de debate, é um local em que ideias vão... O Nicolas Ferreira não terá o poder de revolucionar a educação da cadeira da presidência da educação. Exato. E vai contribuir com o debate público, porque ele, como presidente de comissão, vai trazer esses assuntos à tona. Esse é o ponto. É um poder, gente, mais simbólico do que prático. Outra função de comissão, convocar ministro de Estado. Não tenham dúvida que a comissão de educação vai se tornar um ponto recorrente do ministro Camilo Santana. Isso é fato. Então, assim, vão ter esses movimentos simbólicos. Agora, do ponto de vista prático, como explicou o Magno, a comissão de educação, a comissão de saúde, a comissão de mista de orçamento, né? Elas que detêm dinheiro para a vida do cidadão comum, essas comissões acabam tendo um pouco mais de importância. Até a própria CCJ, né? A CCJ, sim, tem uma importância no jogo político maior do que a comissão de educação. E vocês vejam, né, que o PT, lógico que ficou consternado com a indicação da Caroline de Toni, ficou, mas fez menos barulho na CCJ do que na Comissão de Educação. Na CCJ, por exemplo, ela é a comissão que analisa a possibilidade de admissão de impeachment, por exemplo. Essa é uma das funções da CCJ. Também analisa a constitucionalidade de medidas. Então, ela pode brecar alguns projetos importantes para o governo. E isso está na mão da Caroline de Toni, que vai ser responsável por pautar esse tipo de comissão. E aí vocês vejam como é que o PT tem escolhido essa batalha. Quer dizer, prefere combater, o PT é a base do governo, né? Prefere combater o Nicolas, que é mais barulho do que, de fato, poder, mas a Caroline de Toni está mais quietinha na dela, e pelo menos nesse momento o PT não tem batido tanto quanto tem batido na educação, na Comissão de Educação. Agora, Magno, só para a gente fechar rapidinho, para a gente dar segmento para o programa. Derrota do governo federal, né? Que é o governo que iria algumas comissões importantes de caráter simbólico, não conseguiu nem essa de caráter simbólico e nem essa de caráter prático. Conseguiu uma, a de saúde, mas aí teve que se contentar com uma ou outra, quase como uma migalha ali dentro do jogo partidário lá na Câmara, né, Magno? O governo sempre vai tentar dominar da forma que puder, comandar as comissões, o maior número de comissões que puder, mas não é exatamente uma surpresa o que aconteceu. O governo pode tentar influenciar, o governo tem muito poder nessas negociações, é importante que a gente não subestime o poder do governo, mas há outras coisas acontecendo ali também, há outros movimentos acontecendo. E a força dos acordos é muito grande no contexto de Câmara dos Deputados. Não chega a ser uma surpresa, mas o governo sempre tenta fazer com que sua mão tenha um pouco mais de força por ali. É muito importante que o ponto que você destaca, Wilson, que o PT faz barulho sobre temas que chamam mais atenção. A Comissão de Educação, o homeschooling, por exemplo,
há outros projetos, há projetos de homeschooling já tramitando há muito tempo, há projeto de homeschooling que já passou pela Câmara e já está no Senado. Não é um tema que o Nicolas Ferreira vai inaugurar no Congresso Nacional, não é um tema que ele vai inaugurar na Câmara dos Deputados, é um tema que já passou por ali, há outros projetos tramitando. O PT, por exemplo, não prestou atenção na CCJ, que é muito mais importante. O governo tenta fazer com que suas demandas aconteçam. Acaba derrotado, porque o governo pode muito, mas não pode tudo. A força dos acordos feitos para eleger Arthur Lira se sobrepôs à força do governo, foi respeitado ali a proporcionalidade, é natural que o PL tome conta, comande comissões importantes, porque tem uma bancada, como você destacou no início do programa, de aproximadamente 100 deputados, 20% da Câmara dos Deputados. O governo compra brigas repetidamente que não pode ganhar, porque é bom politicamente que o governo mostre força, é bom para os seus apoiadores que o governo pareça estar brigando, então é claro que vão chamar a atenção para esse conflito com o deputado Nicolas, porque os apoiadores do governo esperam que o governo combata o deputado Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, mas a verdade é que muitas das coisas que acabam acontecendo nesse tipo de escolha são feitas por acordo. Você pode não, o governo, o PT, pode não estar satisfeito com um outro nome, mas aí é jogo jogado. O PT não tem o direito de fazer escolhas pelo maior partido da oposição. Então, tudo o que está acontecendo ali é natural, é parte de um acordo, acontece, mas a gente sempre vê o governo tentando abocanhar um pouquinho mais de poder por ali. Não foi possível dessa vez, vão continuar tentando, e o prêmio de consolação do PT, entre muitas aspas, não é desprezível. A Comissão de Saúde tem 4 bilhões de reais em emendas, e a Comissão de Saúde será presidida pelo PT. A Comissão de Educação, só para a gente ter uma comparação, eu anotei aqui, terá 180 milhões de reais. É um volume razoável de emendas para serem distribuídas, mas é muito pequeno comparado a outras comissões que têm muito mais dinheiro em emenda e muito mais poder, como, por exemplo, a CCJ, que você destacou, Wilson.